Vamos fazer exercícios de orações subordinadas substantivas. Lembre-se, são introduzidas quando desenvolvidas por conjunção integrante, podem ser substituídas por isso e podem exercer 6 funções sintáticas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. A única dessas orações, 6 orações substantivas, a única que pode vir separada, que vem separada, as outras nem podem e nem vêm, separada da oração principal por pontuação, é a apositiva. Vamos lá, vamos fazer questões. As orações substantivas exercem as mesmas funções no período dos termos vistos na análise sintática das orações. Sim, né? Podem ser sujeito, objeto direto, analisando sintaticamente o período. E um dia descobrem que as brilhantes contas de vidro são só isto, contas de vidro, pode-se identificar o mesmo tipo de oração substantiva vista em... Bom, qual é o tipo da oração que está no enunciado? Um dia descobrem que as brilhantes contas de vidro são só isso, contas de vidro. Você vê que aqui só há um verbo, né? Que é esse são. Então, a primeira oração e um dia descobrem, a oração principal, e a outra todinha, e um dia descobrem isso. Quem descobre alguma coisa, isso seria o quê? Objeto direto. Então, vamos classificar essa oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É um objeto direto oracional. Ele quer uma outra também objetiva direta. Nunca duvidei de suas palavras. Aqui é um período simples, só há uma oração. Essa oração é chamada de oração absoluta. Esse nunca é adjunto adverbial de tempo. Duvidei é verbo transitivo e indireto. E de suas palavras é o objeto indireto. Mas isso aqui é um período simples. Nem há 2 orações aqui. Só há uma oração. Essa oração do período simples é chamada de oração absoluta. Ainda não verifiquei os relatórios que foram entregues ontem. Ainda não verifiquei os relatórios. Aqui é um verbo transitivo direto. E o objeto direto dele está aqui, ó. Os relatórios. Isso aqui é nosso assunto seguinte. Os quais, esse que pode ser substituído por os quais, não pode ser substituído por isso. Ainda não verifiquei os relatórios. Isso. Esse aqui é um pronome relativo, essa oração é adjetiva, tá dando um atributo de relatórios. Mas isso a gente não viu, vai ver já já. O professor permitiu que vários alunos fizessem nova avaliação. Pronto, essa aqui é a nossa resposta. O professor permitiu isso. É uma oração, e eu sei que é uma oração porque há um verbo aqui, que é o verbo fazer, e sei que é o objeto direto porque ele permitiu o que? Isso. Está associado a um verbo transitivo direto na função de objeto direto. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Minha sensação era de que os alunos haviam compreendido o exposto. Não, também aqui era disso. Não pode nem ser objeto direto por conta dessa preposição. Acertou aí? 2. A problemática ligada à separação de partes cadavéricas exige que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil. A oração que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil exerce função de, antes de ler as alternativas, já cria sua resposta. A problemática ligada à separação de partes cadavéricas é o sujeito de exige. Quem exige, exige algo. Às vezes exige algo de alguém, mas aqui é só algo. É um verbo transitivo direto. Exige o quê? Isso. Objeto direto. Se é um objeto direto, então a resposta é, a alternativa é. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Para não perder o costume, este que é uma
Conjunção integrante. Tereza, já sei que introduz oração substantiva. 3. Muita gente pensa que passarinho é coisa de jardim zoológico. A oração destacada tem valor. Muita gente pensa isso. O verbo muita gente é o sujeito. O verbo pensar aqui é transitivo direto, né? Às vezes você pensa em alguma coisa, às vezes você pensa alguma coisa. A transitividade desse verbo é irregular, mas aqui ele é um VTD. E esse isso é o objeto direto, né? Pensa o quê? Isso. Então essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tem valor substantivo. Como é que tem valor substantivo, Tereza? Toda oração de valor substantivo nomeia, né? O substantivo não nomeia. Então, a oração substantiva nomeia. Muita gente pensa e eu estou nomeando, dando nome, esclarecendo. O que é que muita gente pensa? Equivale a isso. Aqui ele nem queria classificação, né? Só a função é substantiva. 4. Não sei se poderei viajar nas férias. Neste período composto por subordinação, temos uma oração principal e outra subordinada. Vamos fazer? Não sei se poderei viajar. Isso aqui é uma locução verbal. Poder é um verbo auxiliar. O verbo principal é o verbo viajar, que é a ação realmente que vai ser praticada. Não sei isso. Não sei isso. Quem sabe, sabe algo. Aqui o verbo saber é transitivo direto. Também tem uma regência irregular. Poderia ser transitivo indireto, saber de alguma coisa. Mas aqui ele é transitivo direto e esse isso é o objeto direto dele, né? Só que é um objeto direto oracional. Não sei isso. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, há uma oração principal. Se há oração, olha a lógica. Se há uma oração subordinada, é porque há uma oração principal. Não é? Eu não posso dizer que uma oração é subordinada se não houver uma oração principal. Ela é subordinada a quê? A outra. Então esta outra, né, é principal em relação à subordinada. Então, já sabemos qual é a resposta. Neste período, há 2 orações, sendo uma a oração principal e outra subordinada, substantiva, objetiva, direta. Alternativa A. 5. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos lá. Respondi-lhe que já havia terminado a prova. Respondi-lhe isso. Que seria o objeto direto, né? O objeto indireto aqui é esse lhe. Respondi o quê? Que já havia terminado a prova. A quem? Representado por esse lhe, o objeto indireto. Então, essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. B. Foi anunciado que Alice é a vencedora da Olimpíada. Foi anunciado isso. Isso foi anunciado. Sujeito, certo? Foi anunciado isso, isso foi anunciado. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Que é a mesma coisa de dizer que é um sujeito oracional. É fundamental que você não se atrase para a reunião. É fundamental isso. Isso é fundamental. Qual é a função desse isso? Sujeito, Tereza de novo. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Minha vontade é que você encontre o seu caminho. Minha vontade é isso. Minha vontade é essa. Qual seria a função do isso? Predicativo do sujeito. Minha vontade é sujeito, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Oração subordinada, substantiva, predicativa. É necessário que se estabeleçam regras na escola. É necessário isso.
Isso é necessário. Qual seria a função do isso? Sujeito. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Todas desenvolvidas, não é? Em todas essas frases, o que é conjunção integrante. E a nossa alternativa correta já tinha ido lá em cima, já era a primeira, né? Só para fazer todas aqui e aproveitar a oportunidade. 6. Sobre o elemento destacado em não vale indagar se a nossa avó chegou aqui de caravela ou de navio negreiro, é correto afirmar que é a função do ser, mas tem relação com as orações, não é verdade? Não vale indagar isso. Esse isso se subordina ao verbo indagar, não vale indagar. Indagar o quê? Isso. Termo subordinado a verbo, respondendo a pergunta o quê, é um objeto direto. Então se a nossa avó chegou aqui de caravela ou de navio negreiro, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então este ser, que era o mais fácil, né? Do que classificar a oração, este ser é uma conjunção integrante. Este ser é uma conjunção integrante. Aqui é uma conjunção integrante. Lembre, conjunção integrante introduz oração substantiva. Vamos lá. O que ele quer? O que ele está me dizendo? Sobre o elemento destacado, que é o ser, é correto afirmar que atribui ideia reflexiva? Não é pronome reflexivo, né? Se ele diz atribui ideia reflexiva, ele está dizendo que é pronome reflexivo. Inicia uma oração cuja função sintática é o objeto direto, certo? É uma conjunção condicional? Não. É uma conjunção adverbial também? Não. Introduz uma oração que é complemento nominal? Não, né? Está subordinada a verbo, não pode ser complemento nominal. 7. Os dados demonstraram que o treino promoveu aumento de densidade da matéria cinzenta nos lóbulos anterior e posterior do cerebelo, bem como outros benefícios. A segunda oração do período acima é classificada como, aí você vem ao período acima. Os dados demonstraram que o treino promoveu, você sabe que a segunda oração já é essa, isso aqui é a primeira. Oração 1, que é a oração principal. Essa aqui é a oração 2. Aqui tem um verbo, aqui já é outro verbo, outra oração. Então vamos classificar? Os dados demonstraram isso. Este que eu já sei que é uma conjunção integrante. Este isso é o objeto direto, né? Do verbo demonstrar. Demonstraram o quê? Então esta oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Qual é a alternativa? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Não tem resposta, Tereza. Oração subordinada devia ser uma dessas duas, né? Item anulado. Item anulado. Objetiva direta. Seria essa a resposta. Corrigir ali, não é? Porque não é possível que haja duas alternativas iguais e nenhuma correta. Então, vou transformar uma das iguais na correta. Certo? Mas olha só, a gente entendeu aqui em cima, os dados demonstraram isso. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Não sei se errou a banca ou errou a professora, né? No caso, eu mesma, na hora de montar o material. Mas resolvido aqui, tá? É objetiva direta. 8. O leão ordenou ao burro que dividisse a caça entre os três. A oração destacada é esta aqui, ó. São duas orações. A primeira oração é o leão ordenou ao burro. O leão é o sujeito. Ordenar aqui, já olhei o contexto. Estou vendo que é um verbo transitivo direto e indireto. Ordenou o quê? Que dividisse a caça, isso, né? Objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva direta, este que é conjunção integrante. E ordenou a quem? Ao burro, objeto indireto.
mas essa oração aqui estaria destacada. A oração destacada é classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. Veja, eu faço toda a análise e eu já leio as alternativas sabendo qual é a resposta. Orações subordinadas substantivas e pontuação. Veja. Quais são as funções que uma oração subordinada substantiva pode desenvolver? Uma oração subordinada substantiva pode ser sujeito, oração subordinada substantiva subjetiva. Objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Complemento nominal sempre preposicionado, associado a adjetivo, a advérbio ou a substantivo abstrato, indicando neste último caso alvo. Predicativo do sujeito, que é a oração subordinada substantiva predicativa, ou a positiva, que é a função de aposto. Qual das 6, qual a única que pode ser e que será separada da oração principal? As outras nunca. A positiva, Tereza? Pois é, olha aí, acompanha aqui. Essas orações subordinadas daqui até aqui não se separam por pontuação, né? Estamos vendo pontuação nas orações adjetivas, não se separam da oração principal. Por que não, Tereza? Porque se uma oração subordinada substantiva subjetiva exerce a função de sujeito, ela é sujeito do verbo da oração principal. E sujeito e verbo não se separam, lembra? Se uma oração subordinada substantiva é objetiva direta, ela é o objeto direto do verbo da oração principal. E objeto direto e verbo não se separam. Verbo e sujeito não se separam. Posso ter nada entre um e outro. Às vezes eu tenho 2 vírgulas separando um termo intercalado, mas eu não tenho uma vírgula. O verbo do objeto direto, também não posso ter nada. Um verbo do objeto indireto também não pode ser separado por vírgula. Um nome do complemento nominal não pode ser separado por vírgula. E o verbo de ligação do predicativo do sujeito também não pode ser separado por vírgula, nem por outra pontuação qualquer. A única oração substantiva que se separa, se isola da oração principal por pontuação é a oração subordinada substantiva apositiva. Separa-se da oração principal. Normalmente são 2 pontos. Os exemplos todos que nós vimos até agora eram de 2 pontos, mas às vezes em vírgula e às vezes em travessão. Vamos lá? Olha só. Não se separa sujeito do verbo. Então, não se separa a oração principal da oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? A oração subordinada substantiva subjetiva é o sujeito desse verbo da oração principal. Nunca vou poder dizer convém, vírgula, que você estude. Não. Porque que você estude é o sujeito de convém, sem vírgula. Não se separa o verbo do objeto. Então, por conta disso, também não se separa a oração principal da oração subordinada substantiva objetiva direta ou da oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Nunca. Disse, vírgula, que estava chateado comigo. Não, nunca. Nunca, que isso aqui é o objeto direto desse verbo. Também nunca se separa o verbo de ligação do predicativo. Então, por conta disso, olha a analogia, nunca se separa a oração principal da oração subordinada substantiva predicativa. O fato é, vírgula, que isso é fácil. Também acho. Sem essa vírgula, que isso aqui é uma oração predicativa.
Também não se separa, acrescentem aqui, também não se separa o nome do complemento nominal. Acrescentem aí. Nunca se separa o nome do seu complemento nominal. São termos inseparáveis. Complemento nominal. E aí, em função disso, não se separa a oração principal da oração subordinada substantiva completiva nominal. Por exemplo, tenho certeza, a pessoa põe uma vírgula, de que tudo dará certo. Não, sem vírgula, porque eu tenho certeza disso. E o disso é complemento nominal de certeza, não é objeto indireto, tá, gente? Não é objeto indireto, que objeto indireto se subordinaria a verbo e certeza não é verbo. Então, se não há verbo, se não há vírgula, se não há pontuação separando o sujeito do verbo, então também não há pontuação separando a oração principal da oração subordinada substantiva subjetiva. Se não há vírgula entre o verbo e o objeto, então não há pontuação separando a oração principal da oração objetiva direta ou objetiva indireta. Se não há vírgula entre o verbo de ligação e o predicativo, então também não há vírgula entre a oração principal e a oração subordinada substantiva predicativa. Se não se separa o complemento nominal do nome, quer dizer que também não se separa a oração completiva nominal da oração principal. É tudo uma analogia com o período simples. Vejam essas frases. Quem ama, educa. Vírgula erradíssima. Quem ama, educa. Quem é que educa? Quem ama. Quem ama é o sujeito de educa. Como é que eu posso ter o sujeito separado do verbo por uma vírgula? Não, não posso. Essa frase está errada. Quem ama, educa, certo? Sem vírgula. Quem ama é o sujeito de educa, um sujeito oracional, não é? O jornalista confessou envergonhado que estava arrependido. Não, não posso não. O jornalista confessou isso, que estava arrependido. Então eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto, que é, na verdade, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E eu estou vendo o que eu não posso ver, que é uma vírgula entre um verbo e o seu objeto direto. Não pode haver uma vírgula, pode haver duas, tá? Então eu posso ou tirar, o jornalista confessou envergonhado que estava arrependido, ou colocar outra. Isso aqui não se refere ao jornalista? Vamos lá. É um adjetivo que qualifica o sujeito, mas não está no sujeito. Como é que é um adjetivo que qualifica um termo, mas não o integra sintaticamente? É um predicativo, neste caso, o predicativo do sujeito. Então, ou eu uso duas vírgulas ou eu uso nenhuma. Então, ou eu faço isso, porque ele está deslocado, né? Ou eu faço isso, nenhuma. Mas eu não posso deixar uma vírgula separando o verbo do objeto direto. Então, a frase está errada. Eu tenho duas maneiras. Ou eu deixo duas, primeira maneira, coloco entre vírgulas, ou eu tiro as duas. O jornalista confessou envergonhado que estava arrependido. Não é obrigatório, tá? Se este predicativo do sujeito estivesse antes do verbo, aí seria obrigatório. O uso de duas vírgulas, o jornalista, vírgula, envergonhado, vírgula, para manter a função de predicativo do sujeito. Porque se eu disser o jornalista envergonhado disse que estava arrependido, confessou que estava arrependido, aí lembra que eu botei isso aqui, tudo é o sujeito e envergonhado será adjunto a adnominal.
Se eu quiser que continue predicativo, eu vou ter que pôr as vírgulas. O jornalista, envergonhado, confessou que estava arrependido. Aí o sujeito passa a ser só o jornalista. E envergonhado passa a ser predicativo do sujeito. Lembra? Se não lembrar, volte a algumas aulas. Lá na aula de pontuação no período simples, nós estudamos isso. Mas aqui, o certo é que eu não posso ter uma vírgula entre o verbo e o seu objeto. Uma só. Pode ser que duas sejam corretas. Nem sempre é, porque há algum termo deslocado ou inserido. Aqui, neste caso, eu posso deixar duas ou eu posso usar nenhuma, separando esse envergonhado. Veja aqui embaixo. O jornalista disse, com visível constrangimento, que estava arrependido. Aqui está tudo certo. O jornalista disse, VTD. Ele disse o quê? Que estava arrependido, que é o objeto direto oracional. Ele disse isso. Ou seja, oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Com visível constrangimento, é o modo como ele disse. Ele disse como. Com visível constrangimento. É um adjunto adverbial de modo. Então, a equação sintática desta frase aqui é esta aqui. Tem o sujeito, o jornalista. Depois eu tenho o verbo transitivo direto, que é disse. Depois eu tenho um adjunto adverbial de modo, que é com visível constrangimento. E depois, na sequência, eu tenho o objeto direto, que é esse objeto direto oracional, que estava arrependido. Eu não poderia colocar uma vírgula só aqui, nem uma vírgula só aqui. Mas eu posso, na verdade aqui, eu tenho de colocar este entre vírgulas. Uma só estaria errada. Porque é uma adjunta adverbial de modo e ele está intercalado. Ele está no meio, entre o verbo e o objeto direto. E ele é longo, não é? 3 palavras já é considerado um adjunto adverbial de longa extensão. Então, eu preciso de 2 vírgulas. Se fosse uma vírgula só, estaria errado. Mas 2 vírgulas aqui eu preciso, por conta da extensão. Então, nunca poderia haver uma vírgula aqui entre o sujeito e o verbo. Também não poderia haver uma única vírgula entre o verbo e o objeto. Mas essa frase está certa, é a de cima que estava errada. Minha esperança é somente esta, que a solidariedade seja uma prática. Minha esperança é somente esta. Oração principal. Que a solidariedade seja uma prática está explicando qual é esta esperança. É um aposto. É um aposto explicativo do pronome substantivo esta. Minha esperança é esta. Esta qual? Usado aqui para antecipar o que vai ser dito. Mas é um aposto dentro do qual há um verbo. Então vamos lá. Oração subordinada substantiva apositiva. Bom, agora eu preciso de pontuação. Das seis espécies de orações substantivas, a apositiva é a única que permite e exige pontuação, separando-a da oração principal. Neste caso, foi usada uma vírgula, está certo, não estranhe. Poderia ter sido usado o sinal de 2 pontos ou poderia ter sido usado um travessão. Só existe uma alternativa, estudar. Só existe uma alternativa, é a oração principal. Estudar explica qual é esta única alternativa que existe. É um aposto explicativo de alternativa, só que é um verbo. Então, é uma oração
subordinada, substantiva, apositiva. Tereza, ela não tem conjunção. Opa, então continue comigo. Reduzida de infinitivo. Vírgulas. Poderia ser vírgula? Poderia. Fica esquisito, né? Aparentemente, mas não está errado. A oração subordinada substantiva positiva, vou voltar aqui, ela separa-se da oração principal por dois pontos, por vírgula ou por travessão. Tudo certo? É a única das orações substantivas que se separa por pontuação da oração principal. Rapidinho, vamos fazer aqui. Escreve H. Summer Maine que algumas experiências societárias acabam por favorecer a existência da aristocracia, e o examinador diz que o emprego de vírgula logo após H. Summer Maine prejudicaria a correção gramatical do período. Sim, prejudicaria. Por quê, Tereza? Vamos botar aqui. Quem é que escreve? H. Summer Maine. É o sujeito. Qual é o verbo? Escreve. Quem escreve, escreve aqui alguma coisa. Ele escreve o quê? Ele escreve o quê? Que algumas, olha o objeto direto. Olha o objeto direto. Um objeto direto oracional, né? Ele escreve isso. Uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Está invertido. Na ordem direta seria H. Summer Maine escreve que algumas experiências societárias. Então, não posso colocar uma vírgula entre o verbo e o seu objeto direto. O item está certo porque ele diz prejudicaria a correção gramatical do período. Tem que ficar de olho no item, né? Porque às vezes diz prejudicaria, manteria, tem gente que perde por conta disso. Certo? Então, das 6 orações substantivas, só a oração apositiva vem separada da oração principal. Vírgula, travessão ou 2 pontos. Preste atenção, as outras nunca, porque é a lógica do período simples. Não se separa sujeito do verbo, objeto direto do verbo, objeto indireto do verbo, predicativo do verbo, complemento do nome. Certo? Então, finalizamos as orações subordinadas substantivas e seus respectivos empregos de pontuação. Continue estudando.